Entre neve e silêncio. Um romance de Natal com segredos inacabados. A neve caía devagar naquela noite de dezembro, como se cada floco fosse parte de uma sinfonia silenciosa. Caminhava pelas ruas estreitas da pequena cidade coberta por guirlandas e luzes cintilantes, e a sensação era de que todo o mundo havia parado para contemplar a magia de um inverno natalino. As vitrines exibiam bonecos de neve, árvores enfeitadas e presépios iluminados. Mas dentro de mim havia um frio diferente, mais profundo, que não se aquecia com as luzes coloridas, nem com o cheiro de canela que saía das padarias. O Natal sempre teve um significado para mim, mas naquele ano algo parecia diferente. Havia uma mistura de nostalgia e esperança, como se uma parte da minha vida estivesse prestes a se transformar. Eu observava as famílias caminhando juntas, carregando presentes embrulhados em papéis brilhantes, e me perguntava quantas histórias estavam sendo escritas em silêncio, escondidas atrás dos sorrisos. Passei pela praça central, onde uma enorme árvore de Natal erguia-se no meio do gelo, seus galhos cobertos de neve artificial e luzes douradas que piscavam ritmicamente. Crianças corriam ao redor, deixando pegadas na neve fofa, enquanto adultos tiravam fotos para capturar a cena. Eu não tirei fotos. Limitei-me a observar, como se aquele momento não pertencesse a mim, mas a um tempo suspenso no qual eu apenas era testemunha. No entanto, havia algo na atmosfera que me atraía, um chamado invisível. Era como se cada sino tocado à distância fosse um convite, como se cada floco de neve me levasse um pouco mais fundo para dentro de mim mesma. Eu caminhei até uma rua lateral, menos iluminada, onde as casas de madeira exibiam enfeites simples e chaminés que soltavam fumaça. O silêncio ali era quase absoluto, interrompido apenas pelo ranger da neve sob meus passos. Dentro de uma dessas casas, pela janela entreaberta, vi uma cena que me marcou profundamente. Uma lareira acesa, uma mesa posta com velas e um único prato, como se alguém estivesse esperando por companhia que talvez nunca chegasse. Havia uma melancolia naquela imagem que refletia minha própria solidão, e senti uma estranha conexão, como se aquela mesa fosse um espelho do que eu também carregava no coração. Continuei andando, tentando afastar os pensamentos, mas a cada esquina algo me puxava para memórias antigas. Lembrei dos natais da infância, quando acreditava que tudo era possível, quando esperava ansiosa pelo barulho dos sinos na noite silenciosa. Lembrei também dos natais da juventude, cercados de amigos e risadas, quando o inverno era apenas um pano de fundo para sonhos maiores. Agora, adulta, eu caminhava sozinha entre ruas enfeitadas, tentando entender por que ainda havia uma centelha de esperança dentro de mim, mesmo depois de tantas desilusões. O vento soprou mais forte, trazendo consigo o aroma distante de castanhas assadas. Segui o cheiro até a feira de inverno, onde barracas vendiam doces, vinhos quentes e artesanatos feitos à mão. Tudo parecia saído de um conto natalino. Luzes penduradas, risadas que ecoavam, o vapor subindo das canecas de chocolate quente. Comprei um copo apenas para sentir o calor entre as mãos. O sabor doce misturava-se com a sensação de aconchego, e por um instante eu quase acreditei que não estava sozinha. Mas havia algo mais naquela noite. Uma sensação de expectativa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Olhei em volta e percebi que cada rosto ao meu redor estava mergulhado em sua própria história. Mas de alguma forma, todos estavam conectados por aquele momento mágico. Era como se o Natal unisse, ainda que por algumas horas, todas as almas errantes do inverno. Sentei-me em um banco da praça novamente, perto da árvore iluminada, e fiquei observando as pessoas passarem. A música suave que vinha de um grupo de corais enchia o ar de doçura, e a neve continuava a cair, cobrindo tudo com uma camada silenciosa de pureza. Senti o tempo desacelerar, como se o mundo inteiro tivesse entrado em pausa, permitindo-me respirar mais fundo. Foi nesse instante que algo dentro de mim despertou. Um pensamento simples, mas poderoso. Talvez o Natal não fosse apenas sobre compartilhar momentos com os outros, mas também sobre reaprender a estar consigo mesmo. Talvez houvesse beleza em sentar sozinha diante de uma árvore iluminada, aceitando as próprias cicatrizes e encontrando esperança no silêncio. O relógio da igreja anunciou meia-noite, e as badaladas ecoaram pela cidade coberta de neve. Fechei os olhos e deixei que o som se misturasse ao frio, ao calor do chocolate que ainda restava no copo, e à melodia distante dos sinos. Não fiz pedidos, não formulei promessas. Apenas deixei que o momento me atravessasse. Quando abri os olhos novamente, a praça estava quase vazia.
A neve acumulava-se sobre os bancos, e as luzes da árvore piscavam com menos intensidade, como se estivessem se despedindo. Levantei-me devagar e comecei a andar de volta para casa. O silêncio era profundo, e havia uma estranha paz em mim, como se algo tivesse sido plantado naquela noite. No entanto, quando virei a última esquina antes de chegar à minha rua, percebi algo diferente. Havia pegadas frescas na neve, seguindo na mesma direção que eu. Eram marcas recentes, e não havia ninguém à frente. Era como se alguém tivesse passado por ali segundos antes, invisível aos meus olhos. Segui as pegadas com o coração acelerado, sem saber o que encontraria. Elas levavam exatamente até a porta da minha casa, onde paravam abruptamente. Não havia sinal de quem as deixara, nenhuma sombra, nenhum som. Apenas a marca clara de passos que se extinguiam diante da minha entrada. Fiquei parada, encarando as pegadas e tentando compreender. Uma sensação de mistério tomou conta de mim. Talvez fosse coincidência, talvez uma ilusão causada pela neve, mas uma parte de mim sabia que não era apenas isso. O Natal sempre guarda segredos, e naquela noite, sob a neve silenciosa, algo havia sido deixado para mim. Abri a porta devagar e entrei, levando comigo a certeza de que aquela história ainda não tinha terminado. A chama da esperança, que eu julgava apagada, havia sido reacendida de um jeito inesperado. Enquanto fechava a porta atrás de mim, percebi que pela primeira vez em muitos anos, não me sentia completamente sozinha. E assim, naquela noite natalina, com o coração dividido entre o medo e a esperança, compreendi que o inverno não havia acabado. Ele apenas guardava um segredo que eu ainda estava prestes a descobrir. Naquela noite, depois de fechar a porta, permaneci parada na entrada de casa, como se não tivesse coragem de avançar para dentro. O calor suave da calefação contrastava com o frio que ainda grudava em meus ossos, mas meu coração batia acelerado, inquieto. As pegadas lá fora continuavam vivas em minha mente, tão nítidas que quase podia senti-las ecoando sob meus pés. Não acendi as luzes imediatamente. Deixei que apenas a árvore de Natal iluminasse a sala com seu piscar intermitente de tons vermelhos, verdes e dourados. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo crepitar da lareira que eu havia deixado acesa antes de sair. Sentei-me no sofá, ainda com o casaco e as luvas, tentando encontrar uma explicação. Havia várias possibilidades. Talvez fosse apenas um vizinho. Talvez alguém tivesse tomado a mesma direção por acaso. Mas não havia como ignorar o detalhe. As pegadas paravam exatamente diante da minha porta. Não continuavam pela rua. Não se desviavam. Eram como uma assinatura invisível. Uma mensagem escrita no branco gelado da neve. Fechei os olhos por um instante, e o cansaço do dia começou a pesar. A praça iluminada, o coro, a feira de inverno, o copo de chocolate quente entre as mãos. Tudo parecia tão distante agora, como se tivesse sido um sonho. Quando os abri novamente, a sala parecia maior do que antes, envolta em sombras que dançavam nas paredes. A chama da lareira refletia nos enfeites natalinos, e eu quase tive a impressão de que algo se movia discretamente, apenas além do alcance da minha visão. Levantei-me e caminhei até a janela. Afastei a cortina devagar, e lá estavam elas. As pegadas ainda intactas, brilhando sob a lua como se tivessem sido talhadas em cristal. O vento não as desfazia, a neve fresca não as cobria. Permaneciam ali, estáticas, desafiando o tempo. Fiquei olhando por longos minutos, até que uma sensação estranha me envolveu. Era como se aquelas marcas não pertencessem a ninguém deste mundo. O frio percorreu minha espinha, mas junto dele veio uma inexplicável familiaridade, como se aquela presença fosse antiga, como se já tivesse caminhado ao meu lado em algum outro inverno, em algum outro tempo. Afastei-me da janela e caminhei até a mesa, onde um prato solitário estava posto. Eu não me lembrava de tê-lo deixado ali antes de sair. Mas agora ele estava sobre a toalha bordada, com um guardanapo cuidadosamente dobrado ao lado. Não havia comida, apenas o prato vazio. Mas a cena lembrava a imagem que eu havia visto mais cedo pela janela de uma casa distante. Alguém esperando companhia. O calor da lareira parecia diminuir, e o relógio na parede marcava lentamente cada segundo. Eu sentia que algo estava prestes a acontecer, mas nada se movia, nada se revelava. A noite avançava, e eu estava sozinha, mas não completamente. Sentei-me outra vez no sofá e fiquei observando a árvore de Natal. Os enfeites refletiam minha própria imagem, distorcida em suas superfícies curvas, multiplicada em dezenas de pequenas versões de mim mesma.
Em uma delas, juro que vi uma sombra que não era minha. Fechei os olhos rapidamente, como se quisesse negar o que tinha visto, mas meu coração já sabia. Eu não estava só. A madrugada chegou devagar, marcada pelo toque grave do sino da igreja que ecoava ao longe. Cada badalada parecia atravessar minhas paredes e reverberar dentro de mim. Quando finalmente o sono me venceu, adormeci diante da lareira, envolta em cobertores, com a sensação de que alguém me observava. Acordei com a luz pálida da manhã. A árvore ainda piscava, embora com menos vigor, e o fogo havia se apagado em cinzas. Levantei-me apressada e fui até a porta. Quando a abri, encontrei apenas neve intocada diante de mim. As pegadas haviam desaparecido, como se nunca tivessem existido. Por um instante, pensei que tudo tivesse sido fruto da imaginação, mas algo me fez duvidar. Sobre o tapete, dentro de casa, havia um floco de neve que não havia derretido. Pequeno, perfeito, cristalino. E ao lado dele, um leve rastro úmido, como se uma bota encharcada tivesse tocado o tecido antes de se dissolver no nada. Passei o dia em silêncio, tentando levar a rotina adiante. Cozinhei algo simples, organizei alguns livros, pendurei cartões de Natal recebidos pelo correio. Mas cada movimento parecia mecânico, automático, porque minha mente voltava sempre ao mesmo ponto. Quem ou o que havia caminhado até minha porta naquela noite? Ao cair da tarde, as ruas voltaram a se encher de luzes e música. Olhei pela janela e vi crianças arrastando trenós, vizinhos carregando sacolas de presentes, casais caminhando de mãos dadas. Tudo parecia normal para eles, mas dentro de mim havia uma certeza silenciosa. Eu havia sido escolhida para algo que ainda não compreendia. A noite seguinte trouxe de volta o frio cortante. Acendi a lareira, preparei uma caneca de vinho quente com especiarias e me sentei diante da árvore. O silêncio se prolongava, pesado, quase sufocante. Olhei para a porta várias vezes, esperando ouvir um som, um toque, qualquer sinal. Nada aconteceu. Foi apenas quando o relógio bateu meia-noite que senti novamente o arrepio. Olhei pela janela, e lá estavam as pegadas outra vez. Não eram as mesmas da noite anterior. Estavam em outro ângulo, mais próximas, mais insistentes. Segui-as com os olhos, e percebi que vinham de um ponto que não existia rua, não existia caminho. Eram pegadas que surgiam do nada, materializando-se na neve como um convite ou um aviso. Meu coração batia tão forte que temi que pudesse ser ouvido do lado de fora. Permaneci imóvel, mas meus pensamentos giravam. Eu sabia que não poderia ignorar para sempre. Cedo ou tarde, teria de seguir aquelas marcas, descobrir a quem pertenciam, encarar o mistério que o inverno havia depositado em minha porta. Naquela noite não adormeci. Mantive os olhos abertos até o primeiro raio de sol atravessar a cortina. Quando finalmente levantei para olhar a rua, as pegadas haviam desaparecido outra vez, mas o floco de neve estava lá dentro, sobre o tapete, ainda intacto. Não sei quanto tempo posso esperar antes de ceder à curiosidade. Algo em mim, algo profundo e incontrolável, já decidiu por mim. Em breve, seguirei aquelas marcas, custe o que custar. As pegadas surgiam toda a noite. Primeiro tímidas, depois mais nítidas, sempre parando diante da minha porta. Eu já não tinha dúvidas de que não era coincidência nem ilusão causada pela neve ou pelo cansaço. Eram reais, insistentes, um chamado que eu tentava ignorar, mas que crescia em mim como um eco impossível de silenciar. Os dias passavam, e a cidade se envolvia ainda mais na atmosfera natalina. As feiras lotavam de turistas, os corais se multiplicavam pelas esquinas. O cheiro de especiarias se misturava ao da fumaça das chaminés. Tudo parecia alegre, vibrante, mas dentro de mim a tensão aumentava. Eu já não conseguia aproveitar os pequenos prazeres do inverno sem pensar nas marcas que surgiam à noite. Na véspera de Natal, acordei cedo e caminhei pela cidade coberta de branco. A praça principal estava ainda mais iluminada, e a árvore parecia tocar o céu. As pessoas sorriam, trocavam presentes, se abraçavam. Eu me sentia parte e ao mesmo tempo estrangeira naquele cenário. Guardava um segredo que ninguém poderia compreender, um mistério que me consumia em silêncio. Quando a noite caiu, preparei-me como quem se prepara para uma viagem. Vesti um casaco mais grosso, luvas de lã e um cachecol. Dentro de um bolso, coloquei uma vela pequena, sem saber ao certo por quê, apenas guiada pela intuição de que poderia precisar dela. Sentei-me diante da árvore de Natal em minha sala e esperei. As horas passaram lentamente, até que, como sempre, o relógio anunciou a meia-noite.
Levantei-me e caminhei até a janela. E lá estavam elas. As pegadas, mais próximas do que nunca, mais nítidas, como se alguém tivesse corrido até a minha porta com urgência. Desta vez não hesitei. Abri a porta e deixei o ar gelado me envolver. A noite estava silenciosa, o céu carregado de estrelas, e a lua iluminava as marcas na neve como um caminho de prata. Respirei fundo e comecei a segui-las. As pegadas avançavam pela rua e depois se desviavam para um beco estreito, onde as luzes de Natal quase não alcançavam. Caminhei devagar, o som dos meus passos ecoando no silêncio. A cada curva, esperava encontrar alguém, mas o beco se prolongava como se não tivesse fim. Segui até chegar a um ponto em que as casas deram lugar a um bosque que margeava a cidade. O vento uivava entre os galhos nus das árvores, e a neve formava um tapete intocado, exceto pelas pegadas que continuavam firmes diante de mim. No coração do bosque, encontrei algo inesperado. Uma pequena cabana, coberta de gelo e envolta em sombra. As janelas estavam apagadas, mas as pegadas levavam até a porta. Aproximei-me com o coração acelerado, sentindo que estava prestes a atravessar um limiar invisível. Empurrei a porta com cuidado, e o rangido da madeira ecoou na noite. Lá dentro, a escuridão era quase absoluta, mas acendi a vela que carregava comigo, e sua chama revelou um cenário que me fez estremecer. Sobre a mesa, havia um prato posto, exatamente como eu havia visto dias antes pela janela de uma casa desconhecida. Um prato, um guardanapo dobrado, um cálice vazio, como se alguém estivesse esperando por mim. Olhei em volta e percebi que tudo estava coberto de pó, como se ninguém tivesse estado ali por anos. No entanto, o prato brilhava limpo, a toalha estava impecável, e o cálice parecia recém-polido. Um arrepio percorreu minha espinha. De repente senti uma presença atrás de mim. Não ouvi passos, não senti movimento, apenas soube. A chama da vela oscilou como se reagisse à chegada de algo invisível. Fechei os olhos e deixei que o momento me envolvesse. Havia calor, uma familiaridade estranha, quase dolorosa. Naquele silêncio compreendi. As pegadas não eram de um estranho. Eram de alguém que me esperava há muito tempo. Alguém que talvez nunca tivesse partido completamente. Não sei se era um espírito, uma lembrança ou uma parte de mim mesma projetada na neve. Mas compreendi que a solidão que eu carregava não era apenas minha. Havia outra alma, perdida no inverno, tentando encontrar companhia. Deixei a vela sobre a mesa, ao lado do prato. O fogo tremulava, refletindo nas paredes como se desse vida ao ambiente morto. Sentei-me na cadeira diante da mesa posta e fechei os olhos novamente. Pela primeira vez em muito tempo não senti medo. Senti apenas paz. Quando abri os olhos, a vela havia se apagado sozinha, mas não havia escuridão. Do lado de fora, a neve refletia a luz da lua, enchendo a cabana de uma claridade suave. As pegadas diante da porta já não estavam mais lá, como se tivessem se dissolvido. Levantei-me devagar e olhei em volta. A mesa estava posta não com um prato, mas com dois. O cálice vazio agora estava cheio de vinho tinto, e o guardanapo que antes estava dobrado repousava aberto sobre o prato diante de mim. Sorri sem compreender. Saí da cabana e caminhei de volta pela trilha. A neve cobria meus passos quase no mesmo instante em que eram dados, apagando-os como se quisesse proteger o segredo daquela noite. Ao chegar em casa, fechei a porta e me deitei diante da árvore iluminada. Não havia mais pegadas na neve, mas dentro de mim havia a certeza de que nunca mais estaria completamente sozinha. O Natal, naquele inverno, deixou de ser apenas uma data. Tornou-se um encontro, um elo invisível com algo maior do que eu. Não sei se encontrei um espírito, uma memória, ou apenas a mim mesma refletida na solidão. Só sei que desde aquela noite, o frio não me pareceu mais tão hostil, e a solidão não me pesou mais da mesma forma. Talvez a magia do Natal esteja justamente nisso, em abrir as portas não apenas para quem chega de fora, mas também para as presenças que sempre nos acompanharam em silêncio, esperando que tivéssemos coragem de segui-las pela neve. E assim, sob as luzes cintilantes e o silêncio do inverno, compreendi que o fim era também um começo. Diário de uma coração desastrado. Nunca pensei que a vida adulta fosse tão pegajosa. Não pegajosa no sentido doce de algodão doce de parque de diversões, mas pegajosa no sentido de chiclete grudado no sapato em dia de calor. Um romance de conto de fadas era o que eu esperava. O que recebi, até agora, foram relacionamentos que poderiam ser classificados como episódios de comédia trágica. Às vezes, acho que nasci com um radar defeituoso para homens. Enquanto minhas amigas pareciam atrair tipos razoavelmente decentes,
médicos, advogados, até um poeta que sabia cozinhar risotos, eu me especializei em colecionar desastres ambulantes. Um ex que tinha alergia a compromisso, outro que ainda morava com a mãe e achava isso completamente normal aos 35 anos, e aquele que, veja só, me trocou por uma instrutora de yoga que sabia se conectar com a essência do universo. Ainda não sei se a essência do universo incluía ser flexível o bastante para colocar o pé atrás da cabeça, mas enfim. Hoje, enquanto tomava meu café apressado e queimava a língua porque nunca espero esfriar, percebi algo terrível. Faz exatamente 1 ano que terminei meu último namoro. 1 ano inteiro. E em vez de estar mais sábia, mais madura, ou pelo menos mais seletiva, continuo exatamente no mesmo lugar. Talvez pior, porque agora, além da falta de namorado, tenho também uma pilha de livros de autoajuda na estante, comprados às 2 da manhã em promoções online, que me prometeram segredos infalíveis para atrair o amor verdadeiro. O resultado? 0 encontros promissores, mas um cartão de crédito consideravelmente mais triste. Trabalho em um escritório que insiste em ser mais entediante que novela das 6 sem trilha sonora. Passo o dia revisando planilhas que parecem multiplicar sozinhas, e ainda tenho de fingir entusiasmo quando meu chefe, um homem que usa gravatas com estampas de desenho animado, aparece com novas ideias revolucionárias, que basicamente significam mais trabalho mal pago. No fundo, porém, agradeço. Porque sem esse emprego, provavelmente já teria vendido a alma para comprar mais cursos sobre manifestação de relacionamentos. A vida amorosa, no entanto, insiste em se apresentar em situações ridiculamente cinematográficas. Semana passada, por exemplo, tropecei na calçada porque estava distraída olhando o celular e, claro, caí bem na frente de um sujeito absurdamente bonito. Ele até tentou me ajudar a levantar, mas eu, com minha habitual habilidade social, apenas murmurei algo parecido com "tudo bem, obrigada", e saí mancando como se fosse normal andar como um pinguim desengonçado. Obviamente nunca mais o vi. Se fosse em um filme, esse seria o começo de uma grande história de amor. Na vida real, foi apenas o começo de um hematoma roxo no joelho. Tenho me perguntado se não é hora de desistir de esperar aquele tipo de romance arrebatador. Talvez a vida não seja sobre encontrar o grande amor, mas sim colecionar pequenas histórias, pequenos encontros, pequenos sorrisos que, juntos, fazem sentido. Isso soa poético, mas, na prática, significa que estou considerando seriamente adotar outro gato. Ainda assim, algo dentro de mim insiste em acreditar. Uma parte teimosa, quase infantil, que acha que talvez em algum lugar exista alguém que vai rir das minhas piadas ruins, entender minhas neuroses e até achar encantador quando eu derramar vinho tinto no tapete branco. Sim, aconteceu. Ainda estou tentando remover a mancha. E para piorar a situação, surgiu um novo personagem na minha vida. O vizinho do apartamento 503. Ele apareceu há 2 semanas, carregando caixas e livros demais para uma pessoa só. É o tipo de homem que usa camisetas simples, mas de alguma forma parece ter saído direto de uma propaganda de perfume caro. Já nos encontramos 2 vezes no elevador, e em ambas eu consegui me atrapalhar. Uma vez derrubei minhas chaves no chão, e na outra apertei o botão errado e acabei descendo um andar antes do meu. Ele sorriu de um jeito educado, como quem percebe que você é desastrada, mas decide não comentar. Desde então tenho desenvolvido a péssima mania de inventar desculpas para sair de casa no mesmo horário que ele. Preciso comprar pão? Claro. Preciso levar o lixo? Imediatamente. Preciso de repente começar a correr pela manhã mesmo odiando exercícios? Evidente. Tudo em nome do acaso, que, convenhamos, já não é tão acaso assim. O problema é que não faço ideia se ele é solteiro, comprometido ou até casado. Carregar caixas de livros não entrega muito sobre a vida amorosa de alguém. Além disso, meu histórico não ajuda. A última vez que tentei deduzir o estado civil de um homem, acabei descobrindo que ele estava noivo, no dia do nosso 3º encontro, quando apareceu com a aliança no bolso e a desculpa de que não sabia como contar. Inesquecível. Então aqui estou, no meu quarto, de pijama velho e cabelo em coque mal feito, escrevendo como se fosse possível organizar meus pensamentos em palavras. Parte de mim quer bater na porta do 503 com uma desculpa qualquer. Açúcar, sal, um pedido de ajuda para trocar a lâmpada da cozinha que insiste em piscar. Outra parte de mim diz para ficar quieta, porque talvez ele nem perceba minha existência além do elevador. Mas hoje,
Quando voltava do trabalho, algo diferente aconteceu. Eu estava equilibrando sacolas de supermercado. 3 delas, porque aparentemente não consigo fazer compras moderadas, e uma delas rasgou bem na frente da portaria. O caos se instalou. Tomates rolando pela calçada, pacotes de biscoito explodindo no chão, e eu tentando desesperadamente salvar pelo menos as garrafas de vinho. Foi então que ele apareceu, como se o universo tivesse decidido brincar comigo. O vizinho do 503 juntou 2 tomates do chão, sorriu com aquele ar calmo e me entregou, como se não fosse a cena mais ridícula do planeta. Eu agradeci com um aceno rápido, e para minha surpresa, ele me acompanhou até o elevador, carregando parte das sacolas sem que eu pedisse. O detalhe é que, pela primeira vez, percebi algo além do sorriso dele. O jeito como caminhava tranquilo, como se nada fosse problema. E no silêncio compartilhado do elevador, notei também o cheiro suave de café fresco misturado com livros velhos. Sim, livros têm cheiro. E sim, eu reparei. Foi nesse momento que pensei. Talvez, só talvez, a vida esteja prestes a me pregar uma peça diferente. Ainda não sei quem ele é, o que faz, ou se vai rir das minhas piadas ruins. Mas sei que quando a porta do elevador se abriu, ele me entregou a última sacola, acenou de leve e disse apenas: "Boa noite." E agora, aqui estou, sentindo que alguma coisa mudou. Talvez nada aconteça. Talvez seja apenas mais um capítulo engraçado na minha coleção de fracassos românticos. Mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que algo está prestes a começar. Ou talvez seja só a minha imaginação fértil trabalhando horas extras. De qualquer forma, não vou comprar outro gato. Ainda. Acordei hoje com a sensação estranha de que algo estava fora do lugar. Talvez fosse porque sonhei que estava fugindo de uma horda de tomates gigantes me perseguindo pela rua. Obrigada, vizinho do 503, por aparecer nos meus sonhos junto com vegetais assassinos. Ou talvez fosse apenas ansiedade disfarçada de curiosidade. Afinal, quem é esse homem que agora ocupa 78% dos meus pensamentos, mesmo sem ter falado mais do que 2 palavras comigo? Passei a manhã tentando parecer uma pessoa normal. Isso significa vestir uma roupa que não gritasse: "Acabei de acordar e coloquei a primeira camiseta limpa." Passar um rímel que, claro, acabou borrando, e preparar um café que ficou tão forte que poderia reviver múmias do Egito. Mas não importa. Tudo foi cuidadosamente cronometrado para coincidir com o horário em que ele geralmente sai. Sim, eu sei. Isso já está virando perseguição em versão de comédia romântica. E funcionou. Quando a porta do elevador se abriu, lá estava ele. Camiseta cinza simples, jeans, cabelo meio bagunçado, como se tivesse acordado atrasado. E mesmo assim, parecia pronto para estrelar uma capa de revista. Eu, por outro lado, segurava uma sacola com pão e leite, que parecia mais um disfarce de má qualidade para justificar minha presença ali. Enquanto descíamos, tentei não encarar demais, mas meus olhos decidiram ter vida própria. Notei que ele carregava um livro. Sempre um livro. E não era qualquer livro. Era grosso, de capa gasta. Parecia daqueles que as pessoas realmente leem e não apenas compram para decorar a estante. Eu, que tenho 3 guias de Como Ser Feliz em 21 Dias, abandonados na prateleira, me senti uma fraude instantânea. Pensei em puxar assunto. Perguntar sobre o livro, talvez. Mas minha mente, como sempre, resolveu sabotar. E se ele acha estranho? E se ele responde com uma palavra só? E se, pior ainda, ele me diz que é casado e o livro é um presente da esposa adorável que cozinha lasanha caseira? Então fiquei quieta. Apenas acenei quando nos despedimos no térreo. Como quem diz: "Olha só, eu sei existir em silêncio também." No trabalho, obviamente, não consegui me concentrar. Minha chefe pediu 3 relatórios até o fim do dia, e tudo o que consegui foi escrever no bloco de notas: "Vizinho 503 gosta de livros. Descobrir gênero literário preferido. Evitar stalker vibes." Produtividade 0. À noite, quando voltei para casa, algo aconteceu. Estava no corredor, equilibrando uma pizza congelada, porque cozinhar exige energia que não tenho, quando vi que a porta do 503 estava entreaberta. Não fui bisbilhotar, apesar de ter tido vontade. Mas antes que pudesse decidir se deveria seguir com dignidade para o meu apartamento, ouvi um barulho, um estrondo, como se uma pilha de livros tivesse despencado. E então, claro, ele apareceu. Cabelo ainda mais bagunçado, óculos de leitura.
Óculos, meu Deus, como se já não fosse suficiente parecer um personagem de romance moderno, e com um sorriso meio envergonhado. Disse algo rápido que mal ouvi, porque estava ocupada, tentando parecer alguém que não estava congelada como uma estátua. E, para minha surpresa, perguntou se eu poderia segurar a porta por um instante enquanto ele organizava o caos interno. Foi a primeira vez que cruzei a fronteira. Não entrei, claro, mas por um breve momento, olhei além. Uma sala com pilhas e mais pilhas de livros, quadros encostados na parede, uma xícara esquecida no chão. Parecia um lugar vivo, bagunçado, mas acolhedor. Diferente do meu apartamento, que mais parece cenário de antes da reforma em programa de decoração. E então aconteceu. Ele me agradeceu, disse meu nome. Meu nome. Ainda estou tentando entender como descobriu. Talvez na caixa de correio, talvez na lista de moradores. Não importa. O que importa é que quando a porta se fechou de novo, eu estava sorrindo feito uma idiota no corredor, abraçando minha pizza congelada como se fosse um troféu. Agora estou aqui, escrevendo e tentando decidir o que tudo isso significa. Pode ser nada. Pode ser só coincidência. Ou pode ser o começo de algo que ainda não sei nomear. O coração bateu mais rápido. As mãos tremeram um pouco. E pela primeira vez em muito tempo, não pareceu apenas imaginação fértil. Mas não quero criar expectativas. Porque se há algo que a vida já me ensinou, é que a queda sempre dói mais quando você sobe alto demais. Ainda assim, quando apaguei a luz e deitei, não consegui parar de pensar nos óculos dele. Óculos. Talvez amanhã eu invente outra desculpa para sair no mesmo horário. Talvez não precise inventar. Passei a semana inteira arquitetando planos dignos de uma espiã amadora. Descobrir o gosto literário do vizinho do 503 tornou-se minha missão secreta. Analisei discretamente as lombadas dos livros que consegui espiar quando a porta dele estava aberta. Mas tudo o que vi foi uma avalanche de títulos que iam de filosofia russa à culinária tailandesa. Resultado: confusão mental completa. Quem é essa criatura que lê sobre Dostoiévski e, ao mesmo tempo, aprende a temperar curry? Eu que abandonei um livro de 10 passos para encontrar o amor na página 3 porque fiquei com sono, me senti uma impostora. Mas decidi tentar impressionar mesmo assim. Fui à livraria, comprei um exemplar de um autor que parecia inteligente e deixei estrategicamente a amostra na minha bolsa. Sim, estava preparada para o caso de um encontro casual no elevador. E não é que aconteceu? Claro, comigo nunca é simples. O elevador travou entre 2 andares, só nós 2. Eu, suando como se tivesse corrido uma maratona, e ele, tranquilo, lendo um capítulo como se estivéssemos em um lounge confortável. Pensei que morreria ali, cercada pelo cheiro de cabos queimados e constrangimento. Mas em vez de pânico, veio uma risada. Não dele, minha. Porque percebi o quanto era ridículo. Eu, a rainha dos planos malucos, trancada em uma caixa de metal com um homem que vinha povoando meus devaneios. E pela primeira vez falei. Perguntei do livro, sem gaguejar, sem parecer uma perseguidora literária. Ele me respondeu. Não com uma palavra, mas com uma explicação inteira, animada, sobre por que gostava daquele autor. Descobri que era professor de literatura. Descobri que se mudou para cá depois de terminar um casamento de 10 anos. Descobri que toma café demais e que odeia plantas porque sempre esquece de regar. Descobri, enfim, que era humano. E isso foi melhor do que qualquer idealização. Quando o elevador finalmente voltou a funcionar, já estávamos rindo de histórias bobas, inclusive da minha queda cinematográfica com os tomates. Ele lembrava. Claro que lembrava. E disse que achou engraçado e adorável. Palavras que normalmente me fariam querer sumir. Mas que, ditas por ele, soaram como um elogio legítimo. Nos dias seguintes, começamos a nos encontrar mais. Não por acaso. Ele também admitiu que já tinha reparado em mim e que achava graça no meu jeito apressado de sempre perder a chave na bolsa. Passei a tomar café no apartamento dele, onde o caos organizado dos livros já não parecia intimidador, mas familiar. Descobri que ele tinha um riso fácil, daqueles que transformam o ambiente. E ainda assim, não foi um conto de fadas. Eu continuava a mesma, desastrada, ansiosa, exagerada em tudo. Continuei queimando torradas, falando demais quando estava nervosa e, certa vez, até derrubei vinho no sofá dele. Mancha permanente, desculpa eterna. Mas pela primeira vez, não me senti diminuída por isso. Pelo contrário, parecia que ele via beleza justamente nas minhas falhas.
Ontem à noite, voltando do trabalho, ele me esperou na portaria com 2 xícaras de café. Disse apenas: "Você parece precisar." E eu precisei. Precisei do café, do sorriso, da calma. Caminhamos juntos até o elevador, sem pressa, como se o mundo pudesse esperar. Agora, escrevendo isso, penso que talvez não exista final definitivo para histórias como a minha. Não sei se vamos durar meses, anos, ou se ele vai um dia se mudar levando seus livros e deixando meu coração bagunçado novamente. O que sei é que pela primeira vez em muito tempo, não estou correndo atrás de um ideal de amor. Estou vivendo do jeito imperfeito, engraçado e tropeçado que a vida decidiu me dar. Talvez amanhã eu caia de novo na rua. Talvez ele ria de novo. Talvez seja isso. Não procurar o final perfeito, mas aprender a se divertir no meio da história. E, sinceramente, acho que é um ótimo começo. Os Diários Congelados de Emma Clarke. Se existe uma palavra para descrever minha vida amorosa, essa palavra é desastrosa. Se houvesse uma segunda, seria cômica. E a terceira, inevitavelmente, vinho quente com especiarias. Era uma terça-feira gelada em Londres, daquelas em que o vento do Tâmisa corta o rosto como lâmina, e em que todo mundo parece mais elegante que você, mesmo encolhidos em casacos pesados. Eu, é claro, já estava atrasada para o trabalho. Minhas meias calças tinham rasgado logo na altura do joelho. Meu guarda-chuva voara rua abaixo como um míssil em direção ao Big Ben, e eu estava convencida de que a cidade inteira tinha me visto correr atrás dele. Trabalho numa pequena editora perto de Bloomsbury, num prédio antigo que range quando o vento sopra mais forte. Meu cargo? Oficialmente assistente de marketing. Na prática? A moça que conserta a impressora responde a autores carentes e lembra o chefe de que Excel não é uma ferramenta mágica. Foi nesse cenário pitoresco que ele surgiu. James Whitmore. Editor-chefe recém-contratado, com aquele ar de quem tomou um café perfeito em Notting Hill antes de chegar. Alto, cabelo castanho bagunçado de propósito, casaco de lã cinza que provavelmente custava mais que meu salário anual. Ele entrou na sala com passos firmes, como se fosse dono do inverno inteiro. Eu, obviamente, tropecei na minha cadeira e derrubei uma pilha de manuscritos no chão. Nosso primeiro contato foi digno de Oscar. "Está tudo bem?" Ele perguntou, abaixando-se para me ajudar. "Claro, só estava testando a gravidade. Funciona", respondi, com a cara mais vermelha que um enfeite de Natal. Naquele instante decidi. Estava oficialmente apaixonada. Mas como toda boa história desastrosa, não era só James que rondava meus pensamentos. Tinha também Oliver Bennet, meu ex-namorado. 2 anos juntos, muito chá, muitas brigas, e um término digno de tragédia shakespeariana. Ele me trocou por uma professora de yoga que usa frases motivacionais até para pedir café com leite de amêndoas. E para meu azar, Oliver começou a ressurgir, feito assombração em noite de neblina londrina. Mensagens no WhatsApp, convites casuais para uma caminhada no Hyde Park, curtidas suspeitas em fotos antigas no Instagram. Como se não bastasse, minha mãe, uma inglesa pragmática que acha que sentimentos são coisas inúteis, vivia repetindo ao telefone: "Emma, darling, já passou dos 30. Está na hora de pensar em estabilidade." Tradução: me dê um neto antes que eu comece a tricotar para os filhos dos vizinhos. O ápice do caos aconteceu no jantar de lançamento de um livro da editora, num restaurante chique em Covent Garden. Eu, obviamente, bebi uma taça de vinho a mais. Quando James se aproximou para conversar, tentei parecer sofisticada e derrubei molho de tomate no casaco dele. No casaco caro. No casaco lindo. Ele apenas riu, disse: "Acontece", e piscou de leve. Mas eu sabia. Socialmente, eu jamais me recuperaria. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. James começou a puxar conversa comigo, no meio da rotina gelada do escritório. Comentava sobre séries, livros e até sobre como o café da máquina era tão ruim que poderia ser considerado crime de guerra. Uma noite, após revisarmos capítulos até tarde, ele se ofereceu para me acompanhar até a estação de metrô. Caminhamos lado a lado pelas ruas molhadas de Londres, iluminadas pelas luzes de Natal. O frio congelava minha cara, mas o silêncio entre nós era de outro tipo. Aquele que pede alguma coisa a mais. Meu cérebro gritava: "Beija ele, sua idiota!" Mas minha boca, como sempre, estragou tudo. Você sabia que o metrô de Londres tem mais ratos que passageiros? Silêncio, olhares, e então, um sorriso dele, lento, como se guardasse promessas.
Mas Londres nunca é tão simples. 2 dias depois, Oliver apareceu de surpresa na porta da editora. Um buquê de flores baratas na mão, um casaco encharcado da chuva e um discurso pronto, que tinha mudado, que a professora de yoga era apenas uma fase, que nunca me esqueceu. Claro que foi justamente nesse momento que James passou pelo corredor e viu a cena. Nosso olhar se cruzou, e eu tive a sensação de que um triângulo amoroso digno de novela das 9 acabava de nascer, só que ambientado em ruas cobertas de neve e com chá no lugar de café. Passei o fim de semana dividida entre o mistério de James, que parecia me enxergar como eu era, e a familiaridade de Oliver, que representava o conforto do conhecido, mesmo que cheio de falhas. Minhas amigas opinavam em lados opostos. Lucy, minha colega de flat, gritava: "Vai de James, pelo amor da rainha", enquanto Hannah jurava que ex-namorados merecem segundas chances. Na segunda-feira, James me chamou para um café em um pequeno lugar escondido em Soho. Disse que gostava de mim, mas não queria entrar em um jogo de idas e vindas, que precisava saber se eu estava disposta a olhar para frente. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou. Uma mensagem de Oliver. "Estou no seu prédio. Preciso te ver. É você. Sempre foi você." Olhei para James, olhei para o celular. Do lado de fora, a neve caía devagar, como se o tempo tivesse parado, esperando a minha escolha. E foi aí que percebi. A vida não é um roteiro previsível de comédia romântica. É um caos, com vinho quente, guarda-chuvas voando e decisões impossíveis. O que eu ia fazer? Ainda não sabia, mas tinha certeza de uma coisa. Essa história estava apenas começando. A neve caía fina sobre as ruas de Soho, iluminadas por luzes natalinas piscando com preguiça. Eu estava sentada diante de James, o novo editor-chefe, no café mais charmoso que já conheci. Ele segurava a xícara de chá como se tivesse todo o tempo do mundo, mas o olhar dele me atravessava. No meu bolso, o celular vibrava insistentemente. Oliver, meu ex, esperando na porta do meu prédio pronto para me reconquistar. James pigarreou e meu estômago revirou. "Emma, eu gosto de você, mas não vou competir com fantasmas." Eu deveria ter respondido alguma coisa inteligente, madura. Em vez disso, gaguejei. "Fantasmas? Não costumam trazer flores baratas da Tesco?" Ele arqueou uma sobrancelha. Eu quis morrer. O silêncio entre nós durou mais que uma espera de ônibus em dia de neve. Então, sem aviso, James colocou a xícara de lado, pegou o casaco e disse: "Pense bem no que você quer, mas não demore." E saiu. Eu fiquei ali, congelada por dentro e por fora, com o barulho da neve batendo no vidro. Era como se Londres inteira estivesse me julgando. Naquela noite, voltei para casa e encontrei Oliver na escada, encolhido como um cachorro perdido. As flores já estavam meio congeladas. Ele sorriu quando me viu. "Emma, eu errei. Eu estava confuso. Eu precisava de tempo." Eu, enrolada em 3 cachecóis, só conseguia pensar. Será que ele acha que sou uma estação de trem para ele voltar quando quiser? Mas admito, havia um conforto perigoso em vê-lo ali. Oliver conhecia meus piores momentos. Minha mania de cantar desafinada enquanto cozinhava, meu vício em chocolates da Marks & Spencer, até minha habilidade em perder guarda-chuvas. Ele fazia parte da minha bagagem. O problema era: será que eu ainda queria carregar essa bagagem? Os dias seguintes foram uma confusão. No trabalho, James me tratava com polidez britânica exemplar, mas o ar entre nós parecia carregado, como um trovão prestes a explodir. Oliver, por outro lado, tentava me conquistar com pequenos gestos. Chocolates, bilhetes, convites para patinar em Somerset House. Eu me sentia como Bridget Jones versão congelada, confusa, atrasada para reuniões e com o coração repartido entre o novo e o velho. Na véspera de Natal, a editora organizou um coquetel. Eu estava determinada a não beber vinho demais. Falhei, obviamente. No meio da festa, Oliver apareceu sem ser convidado, dizendo que queria brindar a nós dois. James, por sua vez, estava do outro lado da sala, conversando com uma autora famosa, mas os olhos dele procuraram os meus. Foi nesse instante que percebi. Eu não podia continuar em cima do muro. Peguei meu casaco e saí na neve. Os dois me seguiram. Ali, na calçada iluminada por luzes natalinas, respirei fundo e disse: eu não sou um troféu e não vou ficar dividida. Eu preciso escolher." Oliver me olhou ansioso. James, em silêncio, esperava. E então, sem hesitar, caminhei em direção a James, porque ele representava o desconhecido, o futuro,
E não um passado repetido. Oliver abaixou os olhos, derrotado. Eu senti um aperto no peito, mas também uma leveza que não sentia há anos. James me encarou por um segundo que pareceu eterno. Depois, sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de promessas. E ali, na neve de Londres, ele segurou minha mão. Não houve beijo cinematográfico, nem fogos de artifício. Apenas um gesto simples, mas que dizia: estamos juntos nessa, passo a passo. Algumas semanas depois, ainda havia neve, ainda havia confusão, e ainda havia eu, tropeçando na vida. Mas dessa vez, não sozinha. James e eu começamos devagar, com cafés, conversas e risadas. Oliver! Ele desapareceu do mapa, como um fantasma que finalmente encontrou paz. E eu? Eu aprendi que o amor não é sobre repetir velhos erros, mas sobre se permitir escrever uma nova história, mesmo que seja caótica, mesmo que envolva vinho demais e neve no cabelo. Talvez eu ainda tropece em cadeiras, talvez eu ainda derrube molho em casacos caros, mas agora pelo menos tenho alguém para rir disso comigo. E essa definitivamente não é o fim, é apenas o começo.